Olá, gente! Como é bom estar aqui de volta com vocês. Dessa vez, para a gente estar dando início a um projeto maravilhoso, que são as maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno. Como vocês já sabem, quem estará ministrando esse projeto vai ser eu e a professora Gabi. A professora Gabi, como é de história, ela vai pegar toda a parte histórica a respeito da maravilha. Eu, como professor de geografia, nós vamos conhecer os aspectos geográficos do local onde a maravilha se encontra. Eu espero que vocês gostem e estejam tão empolgados quanto a gente com esse projeto. Então, vamos conhecer um pouco mais hoje sobre o Egito. Exatamente. A professora Gabi ela conversou com vocês, né, a respeito das pirâmides, as grandes pirâmides que nos encantam até hoje. Elas se localizam no Egito e têm uma idade aproximada de mais de 4.000 anos. Considerando que o Brasil ele tem 520 anos, dá tempo de ter mais de 4 Brasils aí de construção, né? E essas pirâmides elas tiveram um tempo aproximado de construção de 25 anos. Mas como assim 25 anos? Essas grandes pirâmides que a gente sabe que pesavam toneladas cada bloco dessa pirâmide, pois é, elas até hoje, né, são vítimas de várias teorias de como era possível carregar aqueles blocos gigantes, sendo que na época não existia nenhuma máquina, né, nenhuma tecnologia moderna para carregar aqueles blocos. E aí, acredito que a professora Gabi deve ter conversado com vocês a respeito dessas teorias. Hoje, nós vamos falar especificamente do Egito. Nós vamos fazer alguns comparativos entre o Egito antigo e o Egito atual, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar sobre o Egito, que tem como capital a cidade Cairo, né? A cidade mais populosa também vai ser a capital, com aproximadamente 9,5 milhões de habitantes. As religiões predominantes vai ser o islamismo e o cristianismo. Lá a expectativa de vida das pessoas gira em torno de 71 anos. Quem nasce no Egito é chamado de egípcio. E a moeda atual é a libra egípcia. Esta é a bandeira do Egito. Por que eu trouxe o significado da bandeira? Porque quando eles começam a confeccionar, né, ter a ideia da confecção da bandeira, eles tentam imprimir ali em cores, desenhos, a representação do país. Ou seja, o que o Egito passa para o mundo através da sua bandeira. Eu vou explicar para vocês. A cor vermelha, ela vai simbolizar a revolução no Egito. O branco, ela vai ser o seu futuro brilhante. E o preto vai recordar os dias sombrios antes da revolução. Esse emblema da águia, né, é a águia de Saladino. E ela veste uma bandeira com o nome do país, República Árabe do Egito. O seu brasão, com as 3 listas verticais, pode ser tanto de ouro e de ouro branco, assim como o vermelho, né, branco e preto. Ou seja, esse brasão que ela está imprimindo, ele tanto pode colocar as cores da bandeira na linha vertical, como também ele pode colocar o dourado, né, representando o ouro, e pode ser também o branco representando o ouro branco. O clima. O clima, né, o Egito, como a gente sabe, ele vai ter um dos maiores, né, desertos do mundo, né, que é o deserto do Saara. E os verões no Egito, eles são muito quentes. E os invernos eles são moderados. Ou seja, assim como em qualquer país, né, que esteja ali entre trópicos ou um pouco abaixo, eles vai ter temperaturas quentes no verão
e temperaturas frias no inverno. E aí a melhor época para se visitar o país vai ser entre novembro e janeiro, porque vão ter festividades, você vai ter um clima mais tranquilo, né? E uma curiosidade para vocês: no Vale do Rio Nilo não chove. Então nós vamos ter um lugar com rios, mas que não há precipitação de chuva. Por que será? Por conta do clima seco. Lá por ser muito seco, né, a relação da precipitação ela é quase nula, ela é mínima. Alimentação. Os egípcios, né, na época, eles tinham o costume de juntar o pão e a carne. Muitos dizem que foram eles que criaram o hambúrguer, né? Tem esse mito aí. Mas o pão ele era uma espécie de broa de milho, né? E a carne era um pedaço de boi, de cordeiro ou de uma ave. Eles comiam pão de trigo, cevada e as carnes são aquelas que eu citei anteriormente. Eles consumiam frutas variadas, como maçã, melão, melancia, tâmara e o damasco. Eles utilizavam o mel, por exemplo, para adoçar as suas receitas, não faziam uso do açúcar. O vinho, ele era considerado uma bebida, hoje em dia é considerado uma bebida alcoólica. Na época, ele era considerado um alimento para os nobres. No palácio, né, apenas o faraó tinha um acesso assim ao vinho e eles vinham como algo nutritivo e integral. Olha só, o faraó, por exemplo, ele tinha vinho de tudo que é tipo, de tâmara, de figo, de uva. E alguns estudos dizem que o faraó, inclusive, ele gostava demais do de tâmara. Eles utilizavam o forno a lenha, então não existia fritura, né? Ou a comida era assada, direto no forno, ou ela era cozida, né? Com a água, o alimento na água e em potes de barro ou cerâmica. A madeira e a palha eram os combustíveis dos nobres, porque era considerado muito caro. Os hebreus, por sua vez, eles utilizavam o estrume de vaca, porque ele é altamente inflamável. Então era o combustível que eles usavam. Porém, como nós sabemos, ele não tem um odor muito agradável. Aqui vocês verão algumas imagens, algumas pinturas, né, que eles faziam para representar a questão de sua alimentação. Nos tempos atuais, nós vamos encontrar o kafta, né, que é feito de carne de vaca, boi ou cordeiro. Parece mais um espeto porque é grelhada no palito. E nós vamos ter diversos outros, que geralmente legumes. Tem um prato que é uma espécie de sopa. Tem um prato que mistura macarrão, arroz, lentilha, grão de bico, cebola. Nós vamos ter também fava com azeite de oliva. Nós vamos ter um creme feito de semente de gergelim. Então nós vamos ter uma variedade, né? Os egípcios eles terão, na verdade, uma variedade de alimentos que se assemelham um pouco com o que a gente usa, mas o modo de preparo e o modo de apresentação vai ser bastante diferente. Observem que as tâmaras, né, no Egito atual, elas são vistas como frutas sagradas. Olha só a coincidência. Lá no Egito Antigo, a gente acabou de ver que os faraós adoravam as tâmaras, né? E hoje em dia, a tâmara é uma fruta considerada sagrada. Talvez aí a gente possa encontrar uma relação, né, entre o passado e o presente. E aí vocês veem algumas imagens dos pratos típicos, né? Da kafta, aquele que eu falei que é tipo uma sopa, tem um doce com pistache, aquela mistura de lentilha, arroz, macarrão, com pimentão ali também, com carne moída dentro. A religião do Antigo Egito. O Antigo Egito ele é cercado de mistérios, né? E um deles é a parte da religião. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E cada deus era envolvido com uma relação ou da natureza, né, uma relação humana. Eles costumavam também adorar alguns animais. Por isso, a representação de alguns deuses eram feitas com animais. Observem na imagem. Aí vocês estão vendo que eles também colocavam a representação dos deuses como humanos, né, figuras humanas, e outros misturados com animais.
Nós vemos aí Ísis, Anubis, Osíris, Ra, Horus, Sete. Existiam vários deuses, né? Já na religião atual, 90% da população egípcia ela vai ser muçulmana, ou seja, vai seguir o islamismo. Enquanto os outros 10% vai ficar entre o cristianismo e outras religiões. Observem a imagem do islamismo, tá? Os templos islã e um rito muçulmano. O vestuário. No Egito Antigo, eles utilizavam basicamente linho para tudo. Era tudo produzido com linho, geralmente branco. Para fazer a tintura, eles utilizavam as flores. E aí o índigo, por exemplo, eles usavam para atingir a cor azul e a flor do açafrão para atingir o vermelho. Olha só que interessante, né? Uma curiosidade é sobre os calçados, as sandálias. Eles não utilizavam a sandália para tudo, como a gente utiliza hoje, né? A gente sai na rua e vai calçado. Eles eram o contrário. As sandálias eram vistas para serem usadas em ocasiões especiais. Então eles saíam descalços e quando chegavam no local, calçavam as suas sandálias. Aqui está uma figuras, né, representações da vestimenta antiga. Observem que todos estão descalços. E já no Egito atual, eles são mais liberais, vamos dizer assim. Eles utilizam roupas comuns, né? Podem ou não usar o hijab, que é aquele lenço que colocam para cobrir a cabeça. As egípcias gostam bastante de utilizar maquiagem nos olhos. E os homens utilizam calças e camisas. Também podem usar bermudas, né? Shorts. Porém, para entrar nos templos, é necessário utilizar calça e camisas de manga comprida, tá bom? E aí vocês observam a vestimenta da cultura egípcia atual. Todos calçados, utilizando calças, jeans, né? Roupas comuns. Aqui vocês estão observando o mapa do Egito, tanto do antigo quanto do atual. Reparem que não houve muita mudança de território, né? O Egito ele se manteve firme, né, com seu território. Houveram mudanças praticamente de nomenclaturas. Observem que as nomenclaturas são diferentes. Vocês podem estar pausando o vídeo agora, se vocês quiserem, para fazer esse comparativo. E vocês verão também que o Mar Vermelho ele se manteve praticamente intacto. Observem que não se houve invasão do Mar Vermelho. Ele se permaneceu do mesmo jeito. Observem só. Houveram mudanças apenas mesmo de nomenclaturas. Gente, é isso. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Isso é só para estimular vocês a conhecerem um pouquinho dessa cultura, desse país tão extenso e tão adorado, vamos dizer assim, né, pela história, porque lá a gente sabe que surgiram diversas civilizações, diversos marcos históricos, né? Então, se vocês sentirem alguma vontade de pesquisar, fiquem à vontade para ver no YouTube, tem vários documentários legais do Egito, no Google também tem várias matérias falando sobre o Egito, tanto o antigo quanto o atual. Talvez você encontre mais sobre o antigo do que sobre o Egito atual, vocês vão adorar, tá bom? Tá sendo muito bom fazer esse projeto e eu espero que vocês também estejam gostando. Então a gente se vê na próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.